Em 2019, eu fiz uma viagem para o norte de Wisconsin e fiquei em uma cabana isolada na floresta, perto da fronteira com o Canadá. Era uma área tranquila, parte de um parque onde várias outras cabanas estavam localizadas, todas aparentemente sob a mesma propriedade. Apesar de não estar muito longe da cidade, a loja mais próxima ficava a apenas 10 minutos de distância. A área ao redor era extremamente isolada. Cada cabana tinha sua própria trilha, que levava diretamente até ela. Nos primeiros dias fiquei sozinha, passando o tempo dentro da cabana ou caminhando pelas trilhas. Mas com o passar do tempo, o tédio começou a bater e decidi explorar um pouco mais. Fui até o centro do parque, onde outras pessoas estavam se reunindo ao redor das fogueiras e churrasqueiras. Quando cheguei por volta das 5 da tarde, logo conheci alguns caras legais. Conversamos, bebemos algumas cervejas e ficamos ao redor da fogueira, aproveitando uma noite tranquila. Ficamos só nós por um tempo, mas ao entardecer, um outro homem apareceu. Nós o convidamos para se juntar a nós, mas assim que ele chegou, percebi que algo estava estranho. Ele não falava muito, não parecia estar se divertindo e sua energia estava completamente diferente da dos outros. Estava um pouco fora de lugar, o que começou a estragar o clima para todos. Contudo, ninguém quis ser rude e simplesmente pedir para ele ir embora. Quando um dos caras foi embora e depois o outro também, fiquei sozinha com ele. Levantei-me, apaguei a fogueira e disse que estava indo de volta para a cabana, mas que foi bom conhecê-lo. Ele permaneceu sentado, apenas me olhando com um olhar vazio e estranho. Quando comecei a caminhar pela trilha que levava à cabana, olhei para trás e o vi ainda me observando. Ele desvia o olhar rapidamente quando percebia que eu o via, mas o desconforto que senti naquele momento nunca saiu da minha cabeça. Felizmente, a trilha para minha cabana estava bem iluminada por lâmpadas externas e, pelo que pude perceber, ele não me seguiu. Cheguei à cabana, tomei um banho rápido e me sentei por alguns minutos antes de ir para a cama. Aquelas cervejas que bebi mais cedo fizeram com que eu caísse no sono rapidamente. Não me lembro de que horas eram quando acordei, mas tudo estava confuso. Quando olhei para o relógio, percebi que havia algo na porta do meu quarto. Um homem estava parado ali, completamente silencioso. Só conseguia ver seu contorno, pois a luz da lua era a única fonte de iluminação. Eu fiquei absolutamente horrorizada e completamente congelada. Então, ele falou. Eu reconheci sua voz. Era o homem da fogueira. Eu preciso ficar aqui, disse ele com uma voz quase inaudível. Eu não conseguia entender o que ele queria dizer, e quando tentei perguntar, só consegui gaguejar algumas palavras. Ele repetiu, agora com um tom mais alto. Eu preciso ficar aqui. Foi como se algo estivesse errado, como se aquilo não fosse uma conversa normal. Rapidamente tentei responder dizendo, ok, sem problemas. Mas estava completamente perdida, sem saber o que ele queria ou o que fazer. Nesse ponto, comecei a pensar que ele poderia ser um psicopata ou algo pior. Levantei-me lentamente da cama, tentando não fazer movimentos bruscos, e, com meus olhos agora ajustados à escuridão, consegui ver seu rosto mais claramente. Ele parecia ainda mais estranho, com a expressão cansada e triste, o suor escorrendo pelo rosto. Era como se ele estivesse escondendo algo. Sua mão esquerda estava rígida, ao lado do corpo, de um jeito estranho, como se estivesse segurando algo. Eu não estava com medo de morrer, mas sentia uma pressão estranha no peito, como se estivesse diante de algo que não poderia compreender. Depois de alguns momentos, passei rapidamente por ele. Quando virei o corredor, ainda o vi parado, apenas me observando sair. Assim que saí para o lado de fora, corri pela trilha e, por sorte, encontrei um grupo de pessoas no centro do parque, ao redor de uma fogueira. Pedi para que ligassem para a polícia. Cerca de 30 minutos depois, a polícia chegou e vasculhou a cabana. Encontraram o homem ainda parado no corredor.
exatamente da mesma maneira, com uma faca na mão esquerda. Ele foi levado para a delegacia e interrogado, mas suas respostas eram confusas e sem sentido. O homem parecia muito instável. No final, tudo foi registrado como um caso de insanidade. Até hoje, não sei o que aconteceu de fato naquela noite. Só sei que, por algum motivo, algo dentro de mim me disse para sair antes que fosse tarde demais. Agradeço por ter dado ouvidos a esse pressentimento. Curta e se inscreva se você estiver gostando.